Oi, galerinha, tudo bom? E hoje vamos começar cantando para ouvir uma história e eu vou ensinar para vocês a segunda estrofe dessa música que a gente canta. Conta uma história para mim, conta uma história para mim, uma história que tenha começo, meio e fim. Contos da Sherazade, histórias dos irmãos Grimm. Conta sem demora, da boca pra fora, tudo tintim por tintim. Quem é Sherazade? Quem são os irmãos Grimm? Sherazade era uma mulher daquela época, lá nas Arábias, quando as mulheres usavam os lenços para se cobrir, só espiava os olhinhos, e ela casou com um sultão muito brabo, que ele acabava mandando matar as esposas, mas ela conseguiu se safar. Ela inventou 1001 histórias, por isso que existem livros que contam as histórias das 1001 noites. Você já deve ter ouvido falar de algumas, por exemplo, Aladim, Ali Babá e os 40 ladrões, o gênio e a lâmpada. Então, a Sherazade era uma moça muito linda e muito inteligente e contava histórias maravilhosas para o sheik com quem ela era casada naquela época, e assim ela foi vivendo e foi sendo uma das rainhas daquele país, aonde ele se apaixonou por ela e eles viveram uma linda história de amor. Era uma grande contadora de histórias. E os irmãos Grimm, que se chamam Jacob e William, eles nasceram de verdade lá na Alemanha, aqui em cima na Europa. Eles eram muito estudiosos, professores, gostavam de saber da cultura do seu povo, e eles, quando jovens, eles botaram mochila nas costas e foram passear pela Europa. E como naquela época as pessoas não tinham muitos livros, poucas sabiam escrever e ler, as pessoas contavam histórias de ouvir falar. O avô contava para o filho contava para o neto, e assim iam as histórias passando de boca em boca. E o Jacob e o William tiveram uma ideia lá no ano de 1785, quando eles nasceram. 1786, eles tinham por volta dos 20 e poucos anos. Eles andaram pela Europa e escreveram contos. O que são contos? São histórias que a gente ouve falar e que tem uma moral, uma mensagem. E vocês com certeza conhecem, a prof conhece alguns desde que a prof era criança. Existem coleções com histórias dos irmãos Grimm. Como? Vê lá se você já ouviu falar. Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, Branca de Neve e os Sete Anões, O Gato de Botas, A Bela Adormecida, O Lobo e os Sete Cabritinhos, O Rei Sapo, Cinderela. Tá vendo como você já ouviu muitas dessas histórias que eles ouviram contar? Não é que eles inventaram, eles ouviram as pessoas daquela época contar. E como eles sabiam escrever, eram professores, eram muito bons de escrita, eles escreveram esses contos e transformaram em livro. E esses livros circularam o mundo todo. Tanto é que hoje em dia, pessoas do mundo todo leem essas histórias. E muitas delas até viraram filme. A gente já tem muitos desenhos animados das telinhas de Disney que se transformaram em lindos filmes. Várias delas. E hoje eu quero contar para vocês uma das histórias dos irmãos Grimm, que é o João e Maria. É uma história bem conhecida. Eu vou estar mostrando as imagens e contando. Mas antes eu vou cantar de novo com vocês as duas estrofes da nossa música. Conta uma história pra mim, conta uma história pra mim, uma história que tenha começo, meio e fim. Segunda parte.
Contos da Sherazade, histórias dos irmãos Grimm. Conta sem demora, da boca pra fora, tudo tintim por tintim. E a história de hoje é João e Maria, contada pelos irmãos Grimm. Há muito tempo atrás, moravam numa floresta uma família, um pai, uma mamãe e 2 filhos. E eles eram muito pobres, eles tinham muita dificuldade em conseguir comida para sobreviver. O pai era lenhador, a mãe ajudava a recolher madeira e eles quase não tinham mais o que comer. Uma noite, eles estavam conversando na cama, o casal, e decidiram: amanhã a gente vai deixar os nossos filhos lá no meio da floresta. Quem sabe alguém encontra eles e dá uma vida melhor para eles. Nós somos tão pobres, a gente mal e mal tem um pedaço de pão para comer por dia. Só que as crianças ouviram o papai e a mamãe conversando e começaram a ficar tristes. A Maria começou a chorar e o irmão João disse: não chore, Maria, eu vou lá fora e vou catar umas pedrinhas brilhantes que eu vou colocar no meu bolso. E amanhã, quando a gente estiver indo para a floresta, eu vou achar um jeito de estar soltando as pedrinhas para encontrarmos o caminho de volta. E assim fizeram. No dia seguinte, acordaram bem cedo, foram com os pais para a floresta e ficaram lá no meio da floresta. Começou a anoitecer e olha só, eles encontraram o caminho de volta seguindo as pedrinhas brilhantes. Voltaram para casa. Mas o pai e a mãe não desistiram de deixar as crianças na floresta. Então o menino quis ir lá fora buscar pedras novamente, mas a porta estava trancada. Então o que ele fez? De manhã, no café da manhã, ele não comeu o seu pedaço de pão, guardou no bolso e ele pensou: eu vou largar as migalhas e vou achar o caminho de volta para nossa casa. Não chora, Maria. E quando chegou a manhã do dia seguinte, foi o que ele fez. Ao longo do caminho, quando eles estavam indo na floresta, ele ia largando os pedacinhos de pão para depois achar o caminho de volta. Mas o que aconteceu? Eles lá, perdidos, não encontraram o caminho de volta. Sabe por quê? Os pássaros haviam comido aquelas migalhas. Eles também tinham fome. Então João e Maria ficaram perdidos na floresta. E andaram por muito tempo, até que encontraram uma casa muito linda, colorida, cheia de doces. As janelas, elas eram guloseimas, tinha coisas de chocolate e eles estavam famintos e começaram a comer todos os doces ao redor da casa. Mas de repente a porta se abriu e uma senhora saiu lá e disse: quem está comendo os meus doces? Crianças, são vocês, entrem comigo. E colocou eles para dentro. Só que aquela senhora não era boazinha, ela era, na verdade, uma bruxa. E ela trancou o João numa cela e obrigou a Maria a trabalhar de empregada. E dizia para Maria todo dia: você dá bastante comida para o seu irmão, ele precisa ficar gordinho porque eu quero comê-lo, eu adoro comer crianças. E a Maria ficava com muita pena e chorava, mas o João disse: me dá um ossinho de galinha, porque ela enxerga muito mal e ela não vai ver que eu não estou engordando, que eu estou emagrecendo. Por um tempo deu certo, mas chegou um dia que a bruxa disse: não quero mais saber desta história, estou com muita fome, vou colocar o João no caldeirão.
Pode começar a preparar o fogo, Maria. A Maria não teve outro jeito, mas quando ela estava verificando se o João tinha engordado um pouquinho, a Maria aproveitou e tirou o local onde a bruxa se apoiava, e quando ela foi olhar lá se o fogo já estava bem quente, a Maria empurrou a bruxa dentro do forno e a bruxa morreu queimada. João e Maria rapidamente conseguiram fugir, mas antes de fugir, eles encontraram um tesouro escondido na casa da bruxa. Encontraram joias, encontraram pedras preciosas, pegaram um monte de comida que estava na casa. Olha, eles encontrando as joias. E esse tesouro eles botaram nos bolsos e levaram para casa. Conseguiram achar o caminho de volta e reencontraram o papai e a mamãe, que estavam muito felizes de reencontrar seus filhos. Fim da história dos irmãos Grimm, João e Maria. Beijos!